Eu sei que você já ouviu por aí a importância de lavar o nariz do seu recém-nascido com soro fisiológico, mas dá muito medo, né? Dá muito medo que o bebê se afogue, se sinta mal, que esse soro vá para o ouvido. E sem contar aquele monte de história que as pessoas contam por aí sobre o perigo de lavar o nariz do bebê com soro fisiológico. Mas não dá para discutir. É muito importante. Previne muitas doenças, problemas respiratórios, problemas no ouvido. Enfim, é uma forma de prevenir mesmo futuros problemas. Eu vou falar sobre esses futuros problemas para vocês aqui, que eu pude vivenciar com a minha bebê. Vou conseguir convencê-las, eu tenho certeza, de que é importante vencer esse medo, mas eu vou ensiná-las a forma mais fácil e segura de lavar o nariz com soro fisiológico. Vamos lá? Olá, amigas! Voltei! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. E se você é nova aqui, eu sou a Isa e venho sempre com uma forma de viver a maternidade com inteligência. Eu entendo perfeitamente o seu medo de lavar o nariz do bebê, mas saiba que não existe sugador de nariz e nem aqueles sprays de várias marcas que faça a função de lavar o nariz com soro. Você pode testar tudo quanto é spray e aquele sugador de nariz ali, sabe? Aqueles importados, aquilo ali, se você não estiver lavando o nariz, seu bebê não serve pra nada. Não vai funcionar. Colocar o sprayzinho no nariz do bebê, aquele aerossol assim, todos os dias, também não vai funcionar. E eu vou explicar pra vocês por quê. O bebê recém-nascido tem restos de partos, resíduos, alguma coisa com leite, a própria secreção do nariz que está produzindo ali as secreções, né? O bebê está tendo contato com poeira, com as coisas logo de início, e aí o nariz dele vai produzindo secreções para se defender. E vai acumulando, e vai ficando os resíduos. E o bebê fica com aquela respiração pesada, quando ele tá mamando, ele faz um barulhinho de porquinhos, e sempre me mandam, as meninas que eu acompanho, me mandam áudio, vídeo, perguntando, essa respiração é normal? Não é anormal, mas tem como resolver. Imagina que o bebê não tá respirando direito, tem algo incomodando, né? Quando a gente tem alguma coisa ali no nariz, atrapalhando a nossa respiração, fica um pouco mais difícil, atrapalha o nosso sono. Imagina para os bebês recém-nascidos, que já não gostam muito de dormir, né? Então, aí entra os sorinhos, né? A mãe com medo da lavagem, porque a lavagem nasal, ela além de umidificar a área, ela também passa empurrando a sujeira. Ela vai empurrar tanto para engolir, ou dependendo da quantidade do soro, para o outro lado, que normalmente é quando eles são mais velhos, né? Recém-nascido é mais difícil sair para o outro lado, eles acabam engolindo. Ela não vai só umidificar, vai engolir. Vai empurrar a sujeira, os resíduos, o que estiver atrapalhando a respiração. O spray, o aerosol, é uma quantidade pequena, vai fazer um trabalho ali de umidificar e vai retirar alguma coisa. Ele pode tirar assim, mas é pouca coisa, quase nada. Quem usa, as mães que usam, sabe que não melhora. Se o bebê estiver resfriado, se o bebê estiver com um resto de parto, aqueles incômodos no nariz, ela usa o aerosol várias vezes e não funciona. Aí tem os sugadores. O sugador, você coloca, vou deixar a foto aqui pra vocês, coloca no nariz do bebê e você vai sugar do outro lado. Vai ter uma barreirinha ali, porque vai impedir que você sugue, né? Essa cena meio desagradável. E aí você vai sugar. Só que aí, dependendo do local, talvez não saia também. Às vezes está mais interno, às vezes está muito ressecado. Então, só o sugador não vai funcionar também. Às vezes, algumas mães conseguem alguma melhora com o aerosol e o sugador para que tire aqueles excessos, alguma coisa aqui. Mas um bebê com resto de parto, com resfriado, com bastante secreção no nariz, com excesso o tempo todo, só lavagem nasal para funcionar de verdade. E aí, também tem um outro detalhe. Sabe aquelas tosses, o bebê que vai dormir, na hora que ele deita, ele começa a tossir? Essa tosse uma tosse mais irritada, assim, sabe? Como se fosse uma tosse alérgica. Os bebês que têm irmãos mais velhos, que frequentam escola, primos, eles acabam tendo todo esse tipo de problema respiratório muito cedo. E eles acabam sofrendo um pouco mais, porque é difícil essa melhora, né? Eles ficam com essa secreção no nariz e que atrapalha muito, eles não sabem assoar, então vai depender da dedicação dos pais mesmo fazer a lavagem nasal para melhorar. Sem a lavagem, fica essas gotinhas descendo,
no nariz, e toda vez que ele vai dormir, além do problema respiratório, vem essa tosse que incomoda e acorda eles. Já consegui convencê-las, né, que a importância da lavagem nasal. Agora vocês estão preparadas para aprender e testar por aí? Vamos lá. Após eu ensinar para vocês, eu vou explicar como a minha experiência com a minha bebê me fez fazer esse vídeo e explicar para vocês a importância, tentar convencê-las. Faça lavagem nasal. Não fique esperando só aqueles sorinhos, o aerosol, que ele possa funcionar de alguma forma. Hoje, temos várias seringas assim, ó, próprias para lavagem nasal. Eu vou deixar o link para vocês na descrição, para vocês irem direto no produto, fica mais fácil e ainda ajuda o canal. Essas seringas são próprias para lavagem, mas pode ser feito também com aquelas seringas hipodérmicas, tira a agulha e deixa elas sem a pontinha, né? Por elas serem muito fininhas, delicadas, não apropriadas para isso, às vezes as mães têm dificuldade com o narizinho pequeno do bebê, de machucar o bebê. E aí essas daqui, elas vêm com as pontinhas. E as pontinhas podem ajudar mais. Tem essa pontinha aqui, ela é bem grossa, boa para os bebês recém-nascidos, eles se mexem, não ter risco nenhum de machucar o narizinho deles. E tem essa daqui, que é um pouquinho mais fininha, mais fácil de entrar assim no nariz, os bebês mais velhos que são mais acostumados, é mais indicado. Ela vai vir com esse copinho e você vai colocar o soro aqui. A quantidade for preciso, coloca um pouquinho, porque depois que o soro saiu da garrafinha, depois que saiu não tem mais serventia, tem que jogar fora. Então bota só a quantidade que for usar, o mínimo possível. Eu vou explicar sobre a quantidade ainda. O soro fica em temperatura ambiente, não é para botar em geladeira e nada. Mas agora no inverno, em algumas cidades que são muito frias, só o fato do soro estar na temperatura ambiente, ele já está gelado. E é exatamente na fase que os bebês, as crianças mais precisam de soro, né? Então é aconselhável que esquente no micro-ondas um pouquinho, uns 10 segundos, só para tirar aquela temperatura muito fria. O gelado ali no narizinho incomoda bastante. Então, só verificar se tem esse detalhe para sua cidade. Para mim, nunca precisei me preocupar com isso. Agora, vamos lá. A quantidade de soro, ela pode ser alterada de acordo com a prescrição médica, porque alguns bebês nessa onda de bronquiolite, alguns problemas respiratórios, bebês recém-nascidos não tinham antes e hoje está sendo muito comum, os médicos acabam passando uma quantidade maior de soro, uma frequência maior. Então, nesses casos, não é comigo. Mas o certo de início é 1 ml por mês. Bebê recém-nascido coloca 1 ml, aí para cada narina, né? Bebê recém-nascido, 1 ml. Aí, segundo mês, 2 ml, 3 ml. Vai aumentando a quantidade. O bebê vai crescendo, a cavidade nasal vai aumentando e vai precisando de maior. Entre 6 e 10 meses, o bebê já tem que estar ali entre 5 e 10 ml. Vai ser uma fase que eles vão ter alguns problemas gripais, alguns problemas de vírus, eles vão ter um pouco mais de secreção, vai surgir esse tipo de intercorrência na sua vida. Já vou adiantando. E aí, se você usar 2 ml, 3 ml, não vai funcionar. Tem que ter de 5 a 10, dependendo se ele tiver com problema, talvez seja necessário 10 ml. Esquentou o soro, colocou 1 ml para o bebezinho pequenininho, 2 ml, colocou a quantidade. Você pega o bebê. O bebê, normalmente, os recém-nascidos, eles não têm tantos movimentos, tanta coisa. Você senta eles, e também não é uma quantidade de soro tão grande, você pode sentar eles no trocador mesmo, em qualquer outro lugar. Usar a fraldinha, e aqui a Cecília Meirelles, usar a fraldinha, colocar a fraldinha ao redor, não é para apertar eles, mas a fraldinha ao redor, eu sempre falo sobre isso, dá uma sensação, se não apertar, se não enforcar a criança, lógico, dá uma sensação de proteção. Eles se sentem protegidos com o braço e também não tem risco do braço levantar e nada. Você senta ele no trocador ou no local alto, que fica aqui, olha, mais ou menos na sua altura, pode levantar também, é bom que ele também esteja seguro. Se você pegar ele no colo, assim, meio pendurado e fazer assim, ó, talvez ele não se sinta desconfortável, inseguro, se tenha medo, olha, você colocar ele assim, olhando para o chão, né, dá uma sensação de medo, insegurança, tudo que assusta muito eles são muito sensíveis a isso. Então, bota um trocador numa mesa, algum lugar meio mais seguro, que ele possa ficar sentadinho, que fica numa altura boa para você e que você possa usar tranquilamente. É muito rápido. Você encheu e aí coloca de um lado
Ele tá sentadinho, você inclina levemente para frente, não precisa inclinar muito, só um pouquinho mesmo, levemente para frente e levemente para o lado oposto da seringa, levemente para frente e aqui, ó, tá vendo? Aqui, assim, ó. Se eu for para cá, eu fico assim e aperto. Não precisa apertar muito rápido, dá uma apertadinha assim, lentamente. Assim, ó, colocou, aí, tá? Para tirar as dúvidas. Aí, dica, se puder ter 2 dessa, para já deixar pronto dos 2 lados, já deixar a quantidade pronta dos 2 lados, faz de um lado e faz do outro, facilita muito a sua vida. E do bebê também, porque o bebê não gosta muito de ficar ali numa posição que ele, né, ele tá se sentindo inseguro, fazendo algo que ele não gosta, então 2 ajuda mais. Se não puder comprar 2, o potinho vai estar do lado, você vai e enche e faz do outro lado novamente. Os primeiros meses não vai sair do outro lado, é mais provável que ele engula, não tem problema, portanto, vai ou engole ou vai para o outro lado. Tem risco de passar pelo ouvido, do bebê se engasgar? Não. É uma quantidade mínima, ele vai estar inclinado e você vai fazer com a força mínima. Então, os riscos de ir pro ouvido, de fazer alguma pressão, alguma coisa, são mínimos. Tem mais risco de inflamação no ouvido. O bebê está cheio de secreção, cheio de resíduos nessa área, sem remover por dias, com risco de proliferar bactérias, vírus, qualquer coisa. Agora, a dica melhor de todas: quando fazer? Desde que o bebê nasceu, você foi para casa, faça todas as noites antes dele dormir ou todo dia na hora do banho. Uma vez por dia, todos os dias. Nos primeiros dias, ele vai ser uma necessidade, tem os restos de parto, resíduos, leites, enfim. Depois de um tempo, você não vai mais achar tão necessário assim fazer essa lavagem, mas continue fazendo. Isso impede de proliferar alguma coisa que tem algum resíduo ali segurando, né? E também vai criando uma rotina. Os bebês, crianças, são rotina. Você tem que lavar todos os dias, como uma rotina, assim como tomar banho, escovar o dente, comer, mamar, trocar fralda. Tudo isso porque ele vai criando uma rotina, ele vai se acostumando e vai tornando natural. Quando a quantidade de soro vai aumentando, eles vão ficando mais velhos e entendendo as coisas, eles têm uma tendência a se irritar, chorar, não querer se debater. Só que aí é mais fácil eles entenderem que é a rotina e eles vão ter que continuar fazendo todos os dias, não tem para onde correr. Mais fácil para eles aceitarem do que um dia quando o seu bebê for para a creche, for para a escolinha e ele pegar aquelas viroses intermináveis, uma para outra, ficar cheio de secreção, sem conseguir respirar, sem saber assoar, sem saber remover, e a única forma a lavagem nasal. Aí nesse dia, pela primeira vez, você vai inventar de fazer essa lavagem. Vai ser traumatizante para você e para ele. Então vai se acostumando, acostuma ele que ele vai ter os dias que ele vai reclamar, vai ficar bravo, mas ele já não vai, assim como ele vai reclamar do dia de tomar banho, de trocar fralda, mas é algo que ele não pode lutar contra e uma hora ele aceita. Essa dica é muito importante. Quando vocês levarem os bebês de vocês pra creche, pra escola, vocês vão lembrar disso. E aí, uma outra dica. Primeiro, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários as mães que usaram, estão usando os aerosóis indicados, por indicação, se funcionou, se desobstrui o nariz deles, ou eles continuam sem respirar, tadinhos, sufocados. Só pra gente compartilhar isso com outras mães, pra que todo mundo entenda. Uma outra dica importante sobre a lavagem nasal. Ela vai aumentando, né? Eu já falei pra vocês, vai aumentando o soro, os bebês vão ficando exigentes, começam a chorar pelo banho, começam a chorar por trocar fralda, e eles vão chorar, vão reclamar, não vão querer. Mais ainda de 1 ano em diante. Ali perto dos 2 anos, 1 ano e pouco, eles vão começar uma luta para lavagem nasal. Quando você perceber que ele já começou com essa briga, saia de locais que ele não tá vendo, por exemplo, fazendo chuveiro, fazendo no quarto, e leve para a pia com uma cadeira para que ele faça, ou em outro local com o espelho, que incentive que ele faça ou faça junto com ele. Nessa época, como já vai ter aumentado também a quantidade de soro, você vai fazer e a água vai sair do outro lado. Sempre com a cabecinha inclinada, vai sair pro outro lado, às vezes vai sair meleca, vai sair, e ele vai ver, e aí ele vai entender a importância. E logo depois que faz também, a gente percebe na hora, a nossa respiração fica 1000 vezes melhor e a gente percebe a importância. Mas para convencer a criança é incentivar que ela faça ali com você, sabe? Juntas, os dois segurando, aí aperta de um lado, aperta do outro, e que ele veja no espelho. Isso torna mais atrativo, mais divertido. Pode fazer vídeo também. Torna mais atrativo, mais divertido, a briga fica menor.
E você e ele também vão ter vantagens no futuro. Porque quando começa essa briga, às vezes vira uma coisa assim tão grande que as mães acabam desistindo da lavagem nasal. Acaba a lavagem nasal e começa outros problemas respiratórios, alérgicos, inúmeros problemas futuros. E complicações, às vezes é uma gripe pequena, um vírus pequeno que ele pegou na escola de outra criança e acaba virando algo muito grande porque está preso ali, se proliferou, tem secreção, tem resíduos, transformou em outras coisas, outra bactéria, por não ter conseguido tirar dessa região, tá bom? Espero que eu tenha conseguido convencê-las. Me contem aí se ajudou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!